Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como irmãos, de recebermos aqui a visita do irmão Manuel, sua esposa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui no lar da irmã Nores e irmão Deolindo, que abrem a porta para a Tua palavra. Abençoa o seu lar, Senhor. Que os Teus santos anjos aqui se acampem, que o Senhor Jesus derrame a luz das Tuas bênçãos, Senhor, sobre eles e sobre aqueles que aqui entrarem. Amém. Senhor, abençoa também a todos que aqui se encontram. Amém. Que nós possamos receber de Ti hoje. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que ao sairmos daqui, nós saímos na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Estamos no horário já, né? Ah, já está? Queria saudar a você que nos assiste pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu espero que você tenha visto no dia de hoje a direção de Deus. Até porque Ele sempre está nos guiando. Por vezes nós temos alguma dificuldade de ver, mas há momentos específicos, especialmente quando somos salvos de alguma calamidade, e nós conseguimos ver que Deus sempre está conosco, não é verdade? No dia de hoje, antes de darmos início ao estudo da palavra, eu queria oferecer a você que já tem participado conosco, ofertando ou dizimando, para que você possa receber um material e fazer o teu trabalho evangelístico. Eu tenho aqui em mãos um folheto. O título do folheto é Ele vai enxugar as tuas lágrimas. É um folheto específico para pessoas que perderam algum ente querido e, portanto, apropriado para fazer um trabalho no dia de finados. Nós sabemos, o próximo sábado, é dia 2 de novembro, as pessoas comemoram o dia de finados e muitos vão aos cemitérios relembrar ali os seus queridos. E é hora delas terem uma mensagem de conforto, uma mensagem bíblica e que também vai explicar a elas várias verdades sobre a morte e, por consequência, tirar alguns medos que a pessoa possa ter. Muitos têm medo da alma penada, da pessoa que visita de noite o morto que vem falar com ele. Bom, todos esses temas são abordados aqui nesse folheto e acredito que esta mensagem vai ser muito oportuna, vai ser uma bênção para as pessoas que a receberem. Portanto, você que deseja fazer o teu trabalho, entre em contato conosco. O folheto não tem custo, ok? Já foi coberto pelos dízimos e ofertas que você mandou. A forma de contato é por e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Nós estamos aqui reunidos como igreja, como grupo, como família cristã. Já fizemos a nossa oração, pedimos que Deus abençoasse o estudo da palavra e recomendo a você que faça a tua oração pessoal, a fim de que Deus também possa falar com você no dia de hoje. Convido todos a abrirem as Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3. O Senhor tem uma mensagem especial para nós no dia de hoje. Nós vamos ler juntos o texto e em seguida vamos repassá-lo estudando o conteúdo. Apocalipse 3, a partir do verso 7. O tema é a carta de Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer,
Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem, a carta de Filadélfia, em primeiro lugar, ela foi endereçada para uma igreja que estava localizada na cidade com o mesmo nome, na época do profeta, do apóstolo João. Isso foi por volta do ano 96 depois de Cristo. Inclusive, para quem já tem um pouco de conhecimento do Apocalipse, sabe o que eu vou dizer. No capítulo 1, Jesus se encontra com João em visão e ele recomenda a João que distribua cartas para 7 igrejas que se encontravam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia era a 6ª igreja. Mas além disso, aqueles que estudam mais profundamente o Apocalipse sabem que a carta a Filadélfia também tem uma aplicação para os nossos dias. Isso fica evidente ao lermos, né? E hoje nós vamos tentar entender o que o Senhor quer dizer para nós nesses dias. O que Ele quer falar ao teu coração e ao meu hoje, no ano de 2013. No verso 7, ele fala que ele tem a chave de Davi. Jesus fala que ele é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa expressão, ela literalmente demonstra a autoridade de Jesus. A autoridade soberana de que o que ele decide não pode ser mudado. Por isso, abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Este entendimento para João era muito claro. Por quê? Porque não é a primeira vez que João escutava esta expressão. João tinha conhecimento das Escrituras do Velho Testamento, e lá no livro de Isaías nós encontramos a mesma expressão. Quero convidar vocês para abrirem comigo em Isaías. É um texto que não é tão lido, né? Isaías capítulo 22, verso 20. É uma profecia na qual o Senhor fala que um mordomo do rei, o tesoureiro, estava sendo desonesto, e razão pela qual, no devido tempo, ele seria retirado e outro seria colocado em seu lugar, tendo autoridade. Esse é o contexto. E aí que nós chegamos no verso 19, diz assim, Isaías 22, verso 19. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será, naquele dia, que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, entregarei nas suas mãos o teu domínio. E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. É nessa linguagem simbólica que ele mostra que seria dada a autoridade que naquele momento pertencia a Sébina para Eliaquim, que seria o substituto. Quando João viu, portanto, a expressão Jesus tem a chave de Davi, abre, ninguém fecha, ficou claro, é porque ele tem autoridade soberana inquestionável. O que ele decide, feito está. Voltando para Apocalipse, no verso 8 do capítulo 3, Jesus agora ele se endereça, ou seja, ele se dirige, melhor dizendo, especificamente para um grupo de pessoas com o qual muitos de nós nos identificamos. Eu não sei quanto a você que nos assiste por internet, mas é possível, principalmente se você já nos acompanha há algum tempo, que você vai se identificar com essas palavras que Jesus diz aqui. Olha lá o verso 8. Eu sei as tuas obras. Jesus está falando para você, para mim. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, etc, etc. Eu vou parar aqui. Olha só, em primeiro lugar, né, ele diz, olha, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Ele falou em primeiro, olha, eu sou aquele que tem autoridade. O que eu decidir, ninguém muda. E eu pus diante de você uma porta aberta. Quando nós vamos para a Bíblia buscar o significado dessa expressão, automaticamente nós vamos para as palavras de Jesus. Jesus disse assim, estreito é o caminho e apertada a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que se acertam por ela. Mas largo é o caminho e ampla é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ela. Quando vemos porta, nós imediatamente nos lembramos disso. Em outro verso, Jesus fala, eu sou a porta. Significa que passar pela porta é seguir ao Senhor Jesus, obedecê-lo e principalmente se submeter a Jesus. Não é verdade? Para seguir a Jesus eu tenho que me submeter às suas orientações. Se ele falar para eu ir para a direita, não adianta eu dizer assim, ah, Senhor, mas sabe que esse caminho não me parece bom, viu? O melhor mesmo, olha, eu acho que é pela esquerda, eu vou tentar, tá? Aí não está havendo obediência. Eu estou ilustrando isso, mas muitas vezes ocorre. A Bíblia nos diz determinada verdade e a gente nega. Nega na nossa vida prática. E aí está o desvio do caminho. Mas quando nós procuramos seguir o que a palavra diz, nós estamos andando pelo caminho de Cristo e passando pela porta que Ele abriu. É a porta que conduz até o céu. A porta da obediência. Isso fica claro do verso 10, porque ele diz que este grupo de pessoas guardou a palavra da sua paciência. Qual é a palavra da paciência de Jesus? Abram comigo em Apocalipse 14, verso 12. Ele vai se referir ao termo paciência, o mesmo do outro verso. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A paciência dos santos é guardar os mandamentos e é ter a fé de Jesus. Jesus, lá em Apocalipse 3, ele está se referindo a pessoas que estão guardando os mandamentos, e estão guardando os mandamentos não pelo seu próprio esforço desajudado, mas eles estão guardando pela fé que receberam de Jesus. A fé é um dom de Deus, né? E agora, estando eles guardando os mandamentos, eles passaram por uma situação difícil, pois Jesus fala em Apocalipse 3 que existem aqueles que se dizem judeus, mas são mentirosos. E esses mentirosos, eles estão se opondo aos obedientes. Sabe, você já enfrentou perseguição na igreja? Você já enfrentou perseguição no teu núcleo religioso, no teu grupo? Sabe, Deus está falando então com você. Pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Elas começaram a ver uma verdade na palavra de Deus, que o mandamento apontava o caminho da obediência, porém, os seus, talvez amigos, colegas, irmãos de igreja, eles começaram a perseguir a pessoa ou a você, porque você obedeceu. E aí Jesus está falando, olha, estes são a sinagoga de Satanás. Ah, mas a sinagoga de Satanás está dentro da igreja? Sim. Ou nós achamos que Satanás vai ficar só com uma sinagoga fora da igreja? Os de fora, ele já considera como sendo o quê? Ah, ele fala, não, esses aí estão seguindo o meu caminho. Agora eu tenho que buscar aqueles que não estão querendo seguir o meu caminho, mas estes estão onde? Estão congregando, certo? E estando eles na igreja, então o que o inimigo faz? Jesus falou, parábola do joio e do trigo. Jesus planta o joio, que são os membros sinceros, aqueles que querem obedecer a palavra. Mas o inimigo manda para o grupo aquelas pessoas que não querem obedecer, não é verdade? Cujo coração é resistente à palavra de Deus. E aí está lá aquele grupo heterogêneo. Você falou errado, né? Trigo. Oi? Jesus planta o trigo, perdão, me corrigiram bem, obrigado. Enquanto Satanás, ele planta o joio, agora sim. E o joio são aquelas pessoas que não desejam obedecer a palavra.
E aí, sabe, você está lá na igreja, começa a estudar, e em determinado momento, você decide obedecer o mandamento. Sabe, pode ser qualquer um dos 10. Um mandamento que outro irmão da igreja olha e fala, ei, não é assim, e aí ele começa ou a falar mal de você, ou a perseguir, etc, etc. Aquele lá é a sinagoga de Satanás. Quer dizer que ele está condenado para sempre? Eu não estou dizendo isso. Meus queridos, o Evangelho é para salvar a todos. Jesus trabalhou até com Judas, que se perdeu durante 3 anos e meio. Então, se a pessoa hoje está fazendo o trabalho da sinagoga de Satanás, pode ser que amanhã ela esteja no redil de Cristo. Lembre-se de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Por outro lado, Deus nos pede discernimento. Vamos entender o Espírito que está atuando em cada ser humano, em cada pessoa que está no nosso ambiente de convívio. Por quê? Para que nós não sejamos levados, né? Às vezes a gente acaba sendo levado por um, por outro, por uma influência, enganado. Deus não quer. Mas voltando aqui. No verso 9 ele fala, eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aí entre parênteses, aos que se dizem judeus e não são. Aqui nós podemos tirar uma outra verdade daqui. Se por um lado isto aplica-se a membros de igreja que não necessariamente querem obedecer a palavra, por outro lado, mais especificamente, quando a Bíblia fala judeus, nós não temos como deixar de entender pessoas que professam guardar o sábado, como os judeus guardam o sábado, não é verdade? Então, sabe, hoje, no tempo moderno, nós temos que entender que pessoas que guardam o sábado são os apelidados de sabatistas, independente da religião ou a igreja onde eles estejam, não é verdade? São os sabatistas. E aí, o Senhor Jesus fala para nós, olha, dentre estas pessoas, dentre os membros, existem aqueles que são a sinagoga de Satanás, que eles professam o cristianismo, porém, eles mentem. Não vivem aquilo que professam. Uma coisa é eu dizer que creio, outra coisa é eu viver a minha fé. São duas coisas distintas, não é verdade? Então Jesus nos adverte contra isso e fala, olha lá, esses, eu sei que eles estão te perseguindo hoje. Eu sei que você, tentando seguir a verdade, é mal compreendido. Existem pessoas que falam calúnias a teu respeito. Eu sei as tuas obras. É o que Jesus está falando para você. Se você hoje vivencia esta situação, você espiritualmente faz parte desta igreja de Filadélfia. E Jesus fala, eu sei as tuas obras. Um dia, aqueles que hoje falam mal de você vão adorar prostrado nos teus pés. Não porque eu queira que você seja adorado, mas é porque eles vão reconhecer que eu te amei. Deus ama aqueles que o obedecem. Não é verdade? João capítulo 14. Vamos abrir o Evangelho para nós vermos essa palavra que é bonita e confortadora. João capítulo 14. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Podemos voltar a Apocalipse. No capítulo 3 e no verso 8, ele fala assim, lá no final, veja, a segunda parte do verso. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, você reconhece que é fraco. No meio onde você está, você é minoria. A maioria não está obedecendo a verdade, não está obedecendo a palavra. E agora você é perseguido pela maioria, mesmo dentro da tua igreja, mesmo dentre os teus irmãos. Você tem pouca força em relação a eles, mas mesmo tendo pouca força, permaneceu fiel à verdade que aprendeu. Você tem vivido essa experiência? Então você faz parte também desta igreja espiritual a quem a carta é endereçada? Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe que quando você está no meio de muitos irmãos, e você, por exemplo, crê, olha, eu creio, segundo a Bíblia, que há um só Deus, o Pai. Aí a maioria diz, não, não é assim não. Não, mas está escrito, está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6,
Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Ah, mas a maioria diz que não é assim, né? São três, ou é 3 em 1, etc. E aí você pensa, melhor eu ficar quieto. Ou será que você diz, não, gente, olha, eu não posso negar minha fé. Né? Eu não posso abandonar minha crença na palavra. Veja, eu gosto de vocês, são meus irmãos, meus amigos, mas na fé, eu não posso abrir mão da fé, da crença na verdade, para eu concordar com vocês. Isso é firmeza. Isto é não negar o nome de Jesus, compreende? Nós podemos fazer isso de forma polida. Deus não está pedindo para nós agredirmos as pessoas, xingarmos, né? De maneira nenhuma. O cristão deve agir como cristão, mas ele deve permanecer firme, sereno, sóbrio naquilo que ele crê. E aí Jesus dá uma promessa no verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A que Cristo se refere? Ora, quem gosta de estudar profecia, automaticamente vai fazer a associação. No seu sermão profético, Jesus falou de um tempo de tribulação, o qual o mundo vai passar, um tempo que nunca existiu e que nunca haverá depois dele. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, para nós vermos sobre este tempo. Mateus 24, verso 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Amém. Jesus tinha sido questionado no início do capítulo sobre quais seriam os sinais da sua segunda vinda. E aí é quando ele fala desta grande tribulação. Esta é a razão pela qual, no mundo cristão, boa parte, se não a maioria das pessoas, esperam que haverá uma grande tribulação antes do Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu. O Senhor diz que aquele que hoje, por ser fiel, por ser obediente, enfrenta a perseguição dos colegas, membros de igreja, dos irmãos, esta pessoa, ela vai ser guardada no tempo da grande tribulação. Deus vai protegê-la. Sabe, você acha que a tua vida está difícil? Você pensa que você ficou só, ficou sem amigos. Parece que quando essa verdade chegou para a tua vida, os amigos foram embora e parece que você foi abandonado. Não desanime. Deus está falando que é assim que deveria ser. E Ele vai te guardar na hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. No verso 11 de Apocalipse 3, ele diz, eis que venho sem demora. Olha, está aí um sinal dos últimos dias. A perseguição a pessoas dentro da igreja é um sinal dos últimos dias. Porque quando estamos vivendo a experiência de Filadélfia, ele diz para nós, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a verdade que você recebeu. Não deixe ela sair da tua mente. Não deixe de obedecê-la. Verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Duas promessas. Deus vai fazer de você coluna no seu templo. Em Apocalipse capítulo 7, no verso 13, nós encontramos uma revelação que vai de encontro a esta promessa. Olha o que diz. Um dos anciãos falou com o profeta João, me falou, diz o profeta, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes.
E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Notaram que aqui ele associa a grande tribulação? Ele falou, olha, esses aqui são os que passaram pela grande tribulação, então eles vão servir no seu templo. Quando em Apocalipse 3 fala que o vencedor vai ser coluna no templo, quer dizer que ele vai servir a Deus dentro do seu templo. Ou seja, embora Jesus tenha prometido até o ladrão na cruz entrar no paraíso de Deus, nem todos vão servir dentro do templo de Deus. Quem vai servir dentro do templo? Aquele que passou pela grande tribulação e venceu. Aquele que foi guardado na hora da tribulação. Este vai servir a Deus durante a eternidade no seu templo. Vai ser sacerdote no céu. Não quer dizer que vai ficar os 365 dias do ano dentro do templo sem poder sair. Não é assim. A Bíblia ensina, lá na época do povo hebreu já, que cada pessoa servia durante um tempo e depois ela retornava à sua família. Eram turnos de 15 dias, aproximadamente. Né? E no céu também. Deus terá os seus escolhidos que o servirão, estarão mais próximos a Ele. Já pensou que privilégio? Estar mais próximo ao Criador. Pois é, esse privilégio é concedido àquele que hoje está perseverando e vivendo a experiência da qual estamos estudando. E Apocalipse 3, verso 12, nos fala da última promessa, a qual nós já lemos, que é: Deus vai escrever sobre estes vitoriosos o seu nome, e também lá vai estar o nome de Jesus. Jesus fala lá, olha, eu escreverei sobre ele, no verso 12, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e no final da frase ele diz, também o meu novo nome. Um grupo que terá na sua fronte escrito o nome de Deus e o nome de Jesus. Não quer dizer que Deus queira dar um carimbo, né, que fique feio. Não é isso, meus queridos. A Bíblia, quando fala de algo na fronte, isso tem a ver com obediência, com consciência, escolha. Inclusive, a propósito, a ciência ensina que do nosso cérebro, que é aqui abrangido pela nossa caixa craniana, a parte que corresponde à consciência fica justamente aqui, à frente da testa. Ela é chamada de lóbulo frontal. É interessante, né? Então, quando a Bíblia fala testa tendo a ver com consciência, isso bate até com a nossa natureza física, anatômica. Né? Deus está falando justamente da nossa consciência. E para quem quer um amparo bíblico, eu convido a ler Deuteronômio, capítulo 6, onde o Senhor fala de forma específica sobre isso. Ele diz, a partir do verso 6, que estas palavras, elas devem estar nos nossos corações, e nós temos que pôr elas por testeiras entre os olhos, aqui, mais uma vez referindo-se à consciência, e também na mão. Significa obediência de consciência e obediência por obra, trabalho em harmonia com a vontade de Deus. Voltando aqui, o Senhor prometeu para os vencedores nos últimos dias que eles terão o nome de Deus e o nome de Jesus na fronte. Quem vai ser este grupo de pessoas que terá o nome de Deus e o nome de Jesus? A Bíblia nos esclarece em Apocalipse capítulo 14. E com isso nós vamos finalizar ao ver essa grande promessa que Deus deu para nós. Apocalipse 14, verso 1. João diz que olhou, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Verso 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano,
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Um grupo de pessoas irrepreensível quer dizer, não se acha falta, não há o que repreender. Pessoas que são perfeitamente obedientes. O Senhor quer fazer de nós pessoas perfeitamente obedientes. Então, se você, ao escutar este sermão, você se identificou com a mensagem, você entendeu que tem vivido a experiência relatada aqui, saiba, você é um candidato escolhido por Jesus para fazer parte deste grupo, os 144 mil. A escolha não foi do pastor X, pastor Y, a escolha não foi da igreja tal, a escolha foi direto de Jesus. Ele te levou a passar por uma experiência espiritual. Foi algo dele. E se você, meu querido, ainda não experimentou isso, ainda não vive a experiência que você escutou aqui, então, peça a Deus que te dê. Por que eu digo isso? Porque Deus, Ele é Pai. Ele quer o melhor para cada pessoa. Sabe, é como aquele pai que quando vê o bebê na maternidade, ele sonha de ver o filho formado na faculdade, ou, sei lá, um doutor, um PhD, etc. Ele sonha o melhor. E é o mesmo com Deus. Deus sonha o melhor para nós, porque Deus nos ama, Deus quer ver as pessoas felizes. Então, se você hoje reconhece que não tem essa experiência, peça a Deus. E aqui vai o nosso apelo, um apelo do céu para você e para todos que estão aqui. Quem hoje gostaria de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ter a experiência desta igreja de Filadélfia. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui e a vida de cada um de vocês que nos assistem pela internet. Eu queria fazer uma oração por você que hoje tomou essa decisão, uma decisão que ela tem a ver de você com Jesus, uma decisão muito importante. Vamos orar juntos então? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos escolheste. Nós, com todos os defeitos que temos, somos pecadores, falhos, mas o Senhor planejou o melhor para cada um de nós. Ó Senhor, leva-nos a ter a experiência desta igreja de Filadélfia, e em especial, conduze-nos até a vitória. Abençoa-nos, Senhor, para que nós não nos desviemos do caminho da obediência, nem para a direita, nem para a esquerda. Que os Teus mandamentos sejam não só o tema da nossa meditação, mas também a nossa regra de conduta. Que ela seja aplicada no nosso lar, seja aplicada no trabalho e também, Pai, na nossa convivência com amigos e colegas. Que em tudo, Senhor, as pessoas possam ver que nós andamos com o Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor, que hoje fez a sua decisão. Que o Senhor Jesus passe a ser o mais importante na sua vida. Que hoje, Senhor, a alma trêmula, a alma que se sente fraca, ela possa, Senhor, aceitar o abraço do Senhor Jesus. Possa, Senhor, se agarrar nas suas mãos e deixar que Ele a conduza. Que Ele a conduza pelo caminho da obediência. Te rogamos estas bênçãos e pedimos, Senhor, em especial, se há alguém que nos assiste, quer aqui, quer pela internet, e que hoje, Senhor, carrega um fardo de angústia, de problemas, de dúvidas, Senhor, ou de qualquer outra coisa, Senhor, que o incomoda. Senhor, que este fardo possa ficar agora colocado aos pés do Senhor Jesus. E assim, Senhor, todos possam ir para o seu descanso ou para as suas atividades tranquilos, de alma lavada, descansando em Ti. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão que nos assiste pela internet, querida irmã, eu sei que é bom nós estudarmos juntos a palavra, não é verdade? Pena que o tempo não tem a extensão que nós gostaríamos. De qualquer forma, queria deixar um apelo a você. Se você quer participar de um grupo, de uma célula ou de uma igreja do Ministério Advertência Final, entre em contato conosco
Diga aonde você mora, qual é a cidade, e nós vamos poder identificar o grupo ou célula mais próximo de você. E se não houver, nós vamos instruir para que você saiba como ter um grupo aí onde você está, ou uma célula do Ministério Advertência Final. Nós queremos dar todo o apoio que for necessário para que você siga no caminho da obediência aos mandamentos de Deus e à fé do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui, convidamos a você que nos assista aos sábados. Nós estaremos transmitindo o culto a partir de 10h30 da manhã, por este canal, que é o canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E estaremos também na próxima quarta-feira, a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília e agora de verão. Então marque bem no teu relógio, você que está fora da zona do horário de verão e você que está fora do país, verifique o fuso para não perder a programação. E ainda estendo a você o convite para assistir o programa Advertência Final, que estará já na próxima semana, mesmo pela internet, com episódios diários. Então você entra em youtube.com/TV Advertência Final. E se você mora em Curitiba e região, assista-nos pelo canal 6, CNT. Nós estamos todos os dias no ar, de segunda a sexta, a partir de 3:10 da tarde. Marque bem, 3:10 da tarde, CNT, canal 6. Deus abençoe grandemente a tua vida. Feche os teus olhos, vamos pedir uma bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Nós que estamos aqui reunidos,